Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre a participação de 2 jovens gaúchos missionários que estarão representando a Igreja Católica em uma missão na Amazônia. O meu convidado eu apresento em instantes para vocês. O que me define me destaca, mas não sou apenas um átomo, sozinho, isolado. Sou parte de um todo. Parte de uma engrenagem que move o mundo. Somos 2, 10, centenas, milhares. Uma rede feita de sonhos e de histórias. Vestibular Unicruz. Esse é o seu mundo. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje quem participa é o aluno do curso de jornalismo aqui da Unicruz, João Francisco Bólico, um dos 2 jovens gaúchos que foi escolhido para participar de uma ação missionária que vai ser realizada pela Igreja Católica, agora no próximo dia 4 de dezembro na Amazônia. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Luciano. É um prazer te receber aqui. Eu acho que para ti é uma grande satisfação estar entre esses 2 representantes gaúchos escolhidos para participar dessa ação missionária. Exatamente. Ser uma referência para esses jovens, de certa forma, quando selecionado para representá-los nessa missão, além de levar um peso nas costas, uma responsabilidade, nesse sentido, é também uma ansiedade também muito grande, que a gente não sabe o que é um peso gostoso, né? É um peso muito gostoso, é. Me diz uma coisa, João, vocês foram escolhidos através de um sorteio que foi feito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Isso. Isso mesmo. Me conta um pouquinho como é que aconteceu esse processo. Assim, a Igreja Católica no Rio Grande do Sul, ela é dividida em regionais. Né? O nosso regional, Sul 3, compreende a CNBB do Rio Grande do Sul, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Rio Grande do Sul. Essa Conferência Nacional tem um serviço de evangelização da juventude, né? E que é responsável por caminhar com a juventude. Em julho deste ano, a gente participou da Semana Missionária Gaúcha, a qual eu visto a camiseta aqui, que adotou a proposta do Papa Francisco, que é ir sem medo para servir. E quem participou dessa Semana Missionária em julho teria a oportunidade, por já ter uma experiência de missão, né, de ir ao encontro de pessoas que tu não conhece, como a gente teve no Presídio Central. A gente ficou um dia, almoçamos com os presidiários, enfim, e tivemos um preparo para poder participar dessa missão. Quando a gente retornou, a gente soube dessa missão amazônica e a coordenação, Irmã Zenilde Fontes, que é a coordenadora do Serviço de Evangelização, realizou esse sorteio envolvendo todos os missionários que participaram em julho. Sendo assim, daí eu e Bernardo de Rio Grande fomos contemplados para participar representando os gaúchos. Vocês foram selecionados entre quantos? Eram 48 missionários em julho, mas que tinham disponibilidade, que tinham assumido o compromisso, se fossem selecionados para ir para a Amazônia, acredito que tinham uns 20 jovens que tinham assumido essa vontade de ir à Amazônia. E como é que tu recebeste essa notícia? Na verdade, quando a irmã publicou que havia sido realizado o sorteio em Porto Alegre, na CNBB, eu não acreditei na hora. Eu liguei para ela e perguntei, é verdade isso? E ela disse, sim, é verdade, tu passou. E daí eu já entrei em contato com o Bernardo, né? Ele tinha participado comigo da missão em julho. E daí a gente já comemorou, mas eu levei até umas horas para cair a ficha, assim. Vou representando o Rio Grande do Sul, né? Então foi uma alegria receber essa notícia. Assim. Porque é uma senhora responsabilidade, né? Bem grande. Me diz uma coisa, as vivências que vocês vão ter lá, vocês vão para a Amazônia, vocês embarcam dia 4. Dia 4 vocês... Isso, eu sou natural de Santa Bárbara. Eu saio de Santa Bárbara dia 4. Chego lá dia 5 e daí sim eu embarco para Brasília, onde eu tenho escala. E depois eu vou para Palmas, Tocantins. E aí vocês ficam durante 10 dias desenvolvendo ações lá. Isso. Vocês vão participar de ações em aldeias indígenas, em assentamentos e realidades urbanas envolvendo as questões amazônicas, né? O que tu espera encontrar por lá? Tu já deu uma pesquisada nesse panorama que tu vai ter por lá? Como é que vocês visualizam esse cenário?
A gente conversou com alguns missionários, a gente já tem um grupo na rede social dos missionários que vão para a Amazônia, de todos os estados, né? São 2, 3 missionários de cada estado que vão para lá. E lá eles já começaram a mostrar para nós como seria. Porque essa informação que tu disse, que fala das aldeias indígenas, das realidades urbanas, é a única informação que a gente tem. A única? Exato. O restante eles não nos passam. Questão de onde tu vai dormir, essa questão eles não direcionam para nós. É realmente uma missão, você vai lá sem saber muita coisa. Mas a gente está recebendo essas informações e, ao mesmo tempo, já montando na nossa mente como será essa missão. Não sabemos os desafios, provavelmente vão existir muitos, né? Mas a gente ainda não vislumbra, porque é uma realidade muito diferente da nossa, né? Sim. É questão econômica e é muito diferente, principalmente de nós aqui do Rio Grande do Sul, né? Outra ponta do país, então esse ainda é uma dificuldade, a gente entender como é que nós vamos agir lá. Eles não nos passam informação, justamente por não passar mesmo essas questões de missão, de missionários, realmente é ir sem medo, né? Sim. Sem informação também. Isso te assusta ou não? Assustou em julho, quando eu fui para Porto Alegre para a Semana Missionária do Rio Grande do Sul. Hoje, como talvez eu já tenha essa caminhada de respirar fundo, né, e seguir, eu já não me assusto tanto, assim, não fico com medo, fico ansioso. Mas em julho eu fiquei com nervosismo, assim, antes de ir. E mesmo que era em Porto Alegre, né, não era outro estado, enfim. As ações que vocês vão desenvolver lá são ações referentes somente à espiritualidade ou tem ações em algum outro contexto, João? A gente recebe orientações, a gente tem um preparo, tanto é que a gente faz um curso antes de ir, a gente já está passando por esse curso, desenvolvido por uma rede de obras missionárias da Igreja Católica. E lá a gente começa a entender como a gente vai agir na missão, mas sem muita informação, como havia te dito. Então a gente sabe que nós vamos ter um contato com as aldeias indígenas, mas que nós somos limitados, né? Até pelas questões de vacinação e tudo mais, que a gente teve que colocar em dia as vacinas e tudo mais, até porque eles são um povo, como a própria língua diz, virgem, eles não têm contato com muitas pessoas assim da cidade grande, a gente diz, né? Então eles nos passam essas orientações, assim. Mas as ações lá, além dessa formação que a gente vai ter, de chegar lá e conversar, apresentar o jovem que fica na igreja de uma forma jovem, antes de tudo, né? Vai ser fazer ações de solidariedade, de servir mesmo ao próximo, sem receber nada em troca. Sem receber nada em troca. Que é o mais legal de tudo, né? Talvez... Tu dá algo para as pessoas sem ficar naquela expectativa de ter que receber outra coisa. Né? Exato. Você sai daqui e vai para lá e já na mentalidade já recebendo como é que eu posso dizer, essa missão de servir ao próximo sem receber nada em troca. Você já é preparado nos cursos de missão para ter isso. Me parece que hoje em dia as pessoas dão muita atenção para as outras pessoas, mas sempre pensando nisso, né? Eu vou te dar alguma coisa, mas em troca eu quero receber alguma coisa, né? Exatamente. E eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas hoje acabem sendo muito interesseiras, digamos assim, entre aspas, né? Que não seria a palavra ideal, mas assim, muito interesseiras, porque eu acho que a gente tem que ser solidário e ajudar as pessoas sem ficar esperando um agradecimento, sem ficar esperando aquela vanglória da tua atitude, né? Sim. É agir por querer ajudar realmente, né? A gente fala muito que não precisa esperar uma semana missionária para ser missionário, né? Você pode praticar a solidariedade, qualquer um de nós, não precisa ser católico, enfim, qualquer crença religiosa e até quem não tem crença também,
pode agir de forma solidária ao ajudar alguém a erguer um lápis do chão. E agora é uma época do ano em que as pessoas começam a prestar muita atenção nisso, né? Com a proximidade do Natal e do final do ano, as pessoas acabam ficando mais solidárias, ajudando as pessoas a ter um alimento na ceia, as pessoas que não têm condições, a dar brinquedo para as crianças. Mas isso são atitudes que não precisam ser feitas só no final do ano, são atitudes que podem ser feitas sempre. Né? Basta que as pessoas incorporem essa ajuda ao próximo. Né? O propósito maior, que ouvindo você falar, é a gente ir para a missão e quando a gente retornar, compartilhar do que a gente viu. Porque é um momento em que a gente sai da nossa bolha, a gente comenta. A gente vive muito numa bolha em que existe só o nosso mundo de trabalho, casa, amigos e o mundo não existe mais. E nós somos 7 bilhões, né? Tem muita gente que passa fome, tem muita gente que sofre, tem muita gente que enfrenta atentado terrorista. Enfim, então esse é o momento da gente observar que existem pessoas que precisam de ajuda e você voltar o olhar para si e ver que você não é o único que precisa de Deus. Você precisa levar para os outros também. Sim. Muitas pessoas precisam de você. Tá certo, João. A gente vai para um pequeno intervalo e volta em instantes no segundo bloco falando sobre espiritualidade e juventude. Não saia daí. Depois de fazer os ajustes necessários para superar os desafios da economia, o governo federal coloca outra vez o Brasil no caminho do crescimento. A nova etapa do Programa de Investimento em Logística vai criar uma infraestrutura de transportes mais integrada e moderna. Concessões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar os principais polos de produção e exportação do país para escoar equipamentos, alimentos e matérias-primas com mais agilidade, menores custos e mais competitividade. Em parceria com a iniciativa privada, mais de 198 bilhões de reais serão investidos em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos que vão gerar mais qualidade nos serviços prestados, milhares de novos empregos e desenvolvimento para o país. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. O programa Amostra Grátis leva para você aí de casa informações sobre os projetos, eventos e oportunidades de qualificação oferecidas aqui pela Universidade de Cruz Alta. É aqui, no estúdio da Unicruz TV, que eu recebo os meus convidados. O programa vai ao ar todas as terças-feiras e reprisa no sábado e no domingo. Eu espero você! O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a dona Larissa, é mais atenção, com atendimento completo e humanizado. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje recebendo aqui no programa João Francisco Bólico, estudante de jornalismo aqui da Universidade de Cruz Alta e um dos 2 jovens gaúchos que foram escolhidos para representar o Rio Grande do Sul em uma ação missionária da Igreja Católica na Amazônia. João, eu queria começar esse segundo bloco falando contigo a respeito da espiritualidade e da juventude. Eu quis muito te trazer aqui no programa e eu venho te acompanhando há um certo tempo pelas redes sociais e vejo que tu sempre postas questões referentes aos encontros que vocês participam de jovens. E, na realidade, eu vejo assim que milhares de jovens estão tendo essa atenção com a sua espiritualidade, têm esse interesse e se importam com ela. Mas, na contramão de milhares de outros jovens que não dão atenção à sua espiritualidade e que não só querem saber de zoeira, de balada, de festa, de rede social, que é muito bom, mas tem que ter um limite também, né?
Então, assim, eu queria que tu me falasse que fatores que fazem, que te prendem e que te chamam a atenção para que tu possa despender esse tempo para a tua espiritualidade. Quando a gente inicia um trabalho de entrar na igreja, e não somente na igreja, quando a gente diz igreja parece muito formal, né? Uhum. Quando a gente diz, vou ir na igreja. Além de você ir rezar, que é o essencial, a gente tem um propósito de felicidade, né? A maioria das pessoas só busca Deus em um momento de dificuldade, né? Exato. Quando a gente desperta que a alegria também é necessária e quando a gente está feliz também é um momento de ir em busca de Deus também, esse é o momento em que a gente acorda e diz, não, aqui é o meu lugar. Uhum. E isso não só a juventude católica, outras religiões também têm esse start, assim, esse clique que a juventude desperta e pensa, não, aqui é o meu lugar. E quando você fala do seu tempo, o meu tempo ele é bem corrido por conta da faculdade, mas a gente acha um momento para isso, porque é gratificante. Você recebe em troca muita felicidade. Uhum. Em conversa, nós conversávamos com Dom Adelar, que é o referencial da juventude gaúcha e bispo diocesano aqui de Cruz Alta, sobre isso, sobre essa vontade do jovem de ir e, ao mesmo tempo que ser feliz, ele serve. Ele ajuda o próximo. O jovem tem uma capacidade incrível de ser inteligente, ser extrovertido, de sair daquela pressão que muitos anos a gente observou na igreja a respeito da juventude, né? Que o Papa Francisco agora está mudando junto com os outros líderes da igreja. Então, despender o momento para Deus é muito gratificante. Então, nesses nossos eventos, nessas nossas caminhadas, é um presente, na verdade, que a gente recebe ao trabalhar. Sim, vocês têm participado, tu em especial, de alguns eventos que são bem importantes, né? Como o Bote Fé, que a gente conversava antes, né? Que a gente estava falando, que aconteceu em novembro, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente o que é isso daí, o que é o Bota Fé. E outra coisa que eu queria que tu me falasse, essa questão de resgatar esses jovens, de que forma vocês trabalham? Porque eu que acompanhei, né, essas tuas participações pelas redes sociais e fui clicando e vendo as tuas postagens, a gente consegue perceber que tem um número bem grande de jovens participando. São milhares de jovens, né? Então, quer dizer, eu acho que alguma coisa está mudando com essa juventude, que a Igreja Católica está conseguindo resgatar esses jovens, né? Exato. Quando o Bote Fé aconteceu agora, dia 1º de novembro, em Porto Alegre, no anfiteatro, e a gente reuniu aproximadamente 20 mil jovens em um encontro que foi uma caminhada muito longa de um biênio, 2 anos, que surgiu logo após a vinda do Papa em 2013 para a Jornada Mundial da Juventude, e ele deixou um legado, né? A juventude hoje é muito forte, então não dá para ignorar a juventude. Sim. É quem vai comandar o mundo, a própria igreja vai ser feita pelos jovens, sim, é feita pelos jovens. E quando ele disse isso, muitos líderes religiosos pegaram esse sinal e guardaram e começaram a trabalhar. E um desses líderes é a irmã Zenilde Fontes e demais lideranças também da igreja, que construíram, na verdade, o IAITchê, que é um movimento, é um serviço de evangelização do Rio Grande do Sul, foi quem elaborou todo esse trabalho da Semana Missionária, como cita aqui a camiseta, e o Bote Fé no Rio Grande do Sul. E essa caminhada de um biênio traz as formações para esses jovens. No caso, a gente participa de formações na capital, em Porto Alegre, para observar como a juventude deve ser articulada, retornar para a nossa diocese, para as nossas paróquias, para a nossa comunidade, enfim, e conseguir trazer esses jovens cada vez mais para a nossa igreja. Então, esse é um dos motivos que o Bote Fé surgiu. Quando esse biênio encerra, é comemorado, como aconteceu agora, dia 1º de novembro, no Bote Fé. Então, esses 20 mil jovens é uma pequena parcela de toda a população que participou desse biênio em formações, em encontros, cada um na sua diocese, cada um no seu espaço, mas que no final formam um só Rio Grande, um só coração. Sim.
Me diz uma coisa, tu acreditas que essa mudança que vem acontecendo da Igreja Católica buscar mais os jovens, né, e dos jovens buscar mais a Igreja Católica, vem acontecendo a partir do trabalho que o Papa vem fazendo? Dessa última vinda dele ao nosso país e de toda essa questão de como ele visualiza a juventude, de quebrar alguns estigmas que tem? Sim, inclusive o Papa escreveu uma carta para nós, para o Bote Fé. Agora, dia 1º, ele mandou uma carta em setembro e ficou guardada as 7 chaves, né? Sim. Só foi divulgada agora, dia 1º. E em que ele diz que movimentos assim são importantes. O Bote Fé acontece em todo o país, mas nós temos o nosso, no Rio Grande do Sul. E ele deu atenção para o nosso. Dom Adelar esteve com o Papa recentemente, agora em Roma, e ouviu as mesmas palavras, que a juventude é muito importante. E cada declaração que a gente acompanha do Papa nas redes sociais e na mídia, enfim, se confirma que a Igreja, pelo Papa Francisco, está mudando, está se adaptando às transformações que o mundo apresenta. Sim. De uma forma sensata, de uma forma muito inteligente, sem excluir ninguém, mas de uma forma a agradar todo mundo. Seguindo a linha de Jesus Cristo, né, que dizia que todos nós somos irmãos, enfim, a partir disso, o Papa Francisco ele conversa com todo mundo e apresenta às comunidades essa nova visão. Ele vai construindo conosco a Igreja. Da mesma forma que a gente se manifesta realizando o Bote Fé, ele dá a resposta dizendo que isso está certo. E assim nós vamos indo. Com ele, a gente está conseguindo caminhar da mesma forma que foi com o Bento, o João Paulo, enfim, cada um no seu tempo, né? Sim. Mas nós conseguimos ir trabalhando com ele, uma troca de... O que chama a atenção no Papa Francisco é justamente essa questão de ter um falar mais simples e mais próximo das pessoas. Eu acho que isso transformou o Papa numa figura, não digo mais carismática, mas com uma certa proximidade, as pessoas se sentem mais próximas, né? Eu acho que talvez isso é que venha atraindo, né, os jovens e venha fazendo com que de repente eles consigam parar e prestar atenção realmente do quanto é importante a espiritualidade na vida de qualquer pessoa, independente da idade, né? Sim, quando os jovens descobriram que o Papa tinha escrito uma carta que foi lida pelo arcebispo de Porto Alegre, lá no Bote Fé, os jovens ficaram cada vez mais motivados a continuar. Sim. Porque quando tu recebe um sim do Papa, daquele trabalho que tu tá fazendo, é motivador. Né? Claro. Tu se sente cada vez mais com vontade de chegar a todos os cantos, a todas as pontas, como nós vamos à Amazônia agora. E quando a gente ouve o sim dele, é tipo, pode ir indo, vocês estão certos. Sim. Podemos ir caminhando devagarinho e com inteligência, acima de tudo. Para a gente finalizar, João, o que tu acredita que falta nos jovens para que eles se dediquem mais à espiritualidade ou para que eles descubram a espiritualidade? Porque eu acredito muito que todos nós temos a nossa espiritualidade, né, independente da crença. E quando a gente sente que tem, porque quando a gente passa por um momento difícil, a primeira coisa que a gente faz é se apegar a ela, né? Exato. Então, assim, eu acho que falta muito o despertar nesses jovens, porque eu acho que a espiritualidade já está neles, né? O que tu acredita que falte para dar esse start inicial nesses jovens? É uma caminhada, né? E como tu disse, a gente só procura a Deus, Jesus, quando tem uma dificuldade, né? O jovem em si, ele tem uma fé muito escondidinha ali, mas que no fundo, ele está sempre pedindo. Ele está sempre pedindo a Deus. E esse start, essa coisa que desperta quando o jovem parte em busca da evangelização, é muito característica de cada um. Assim, alguns demoram muito tempo, outros descobrem, mas guardam para si. Mas, de certa forma, tu disse uma coisa muito interessante. Todos nós temos uma fé. Todos nós temos algum momento em que ela se manifesta. Esperar esse momento é o mais difícil, né? Então, quando desperta, aí se torna uma alegria, enfim. E o nosso trabalho é antecipar esse despertar. Então, por isso que nós vamos a todos os lugares, na medida do possível. Sim. E uma forma,
pequena de formiguinha em formiguinha, da mesma forma que hoje eu estou aqui no programa, outro jovem vai assistir, vai se identificar com a minha caminhada, com as nossas palavras, vai compartilhar com outro e assim vai indo. Então, a fé está muito no coração de cada um. Esperar ela se despertar e com a ajuda da sociedade, da igreja, de qualquer religião, de qualquer crença, faz parte desse despertar. Tu acha que o jovem em algum momento tem vergonha de mostrar a sua fé ou não? Na sociedade, assim, muitos jovens têm aquela vergonha, como parece tu disse, que é uma coisa meio Exato. careta, né? Muito que não é. careta, mas quando ele descobre, ele se torna, ele vê como ele era careta. Porque é a coisa mais natural do mundo, você surgiu a partir disso. Exatamente. Então, dizer que você ama a Deus, que você conversa com Ele, que você venha a um programa de TV falar sobre Ele, é a coisa mais natural e importante que a gente tem. Então, o jovem hoje, ele caminha a um processo, até por causa das redes sociais mesmo, que permitiu ao jovem falar muito, se expor muito. Então, muitos veem a conversa dos outros. Que aquele jovem lá está participando, enfim. E isso é uma realidade que a gente vê. Muitos jovens entram em contato conosco sem nenhuma história na igreja, né? E começam a partir dali a trilhar um bonito caminho conosco. Então, quando eles veem que falar sobre Jesus Cristo, sobre Deus, não é careta, aí eles veem como eles eram careta. Então, o mundo está se transformando. Essa visão é muito forte ainda, mas está se encaminhando para o fim. Isso é muito bom, né? Me diz uma coisa, vocês vão participar lá, tu estava me falando antes da gente começar a gravar, que tu chegas dia 4 lá? Eu chego dia 5 ao meio-dia. Dia 5. Tu me disse que tu tem uma certa caminhada lá, porque tu vai participar também de algumas gravações com a Rede Vida. Isso. E com a Rede Record. Conta um pouquinho pra gente disso, a gente vai acompanhar a tua trajetória, depois a gente vai levar, né, vai estar passando aqui no canal um pouco dessa caminhada do João, que eu acho que é bem legal e que eu acho que é muito importante para que os jovens possam acompanhar e possam ver o quanto é bonito esse trabalho, né, de tu te dedicar ao próximo e de trabalhar essas questões sociais e o quanto isso te faz bem enquanto pessoa. Essas gravações, elas vão acontecer dia 5 mesmo, 4 ou 5 ainda não confirmei, e a Rede Vida, a Rede Record entrar em contato para compartilhar com o Rio Grande do Sul também essa missão e toda a nossa caminhada. Eles também fazem parte de uma caminhada especial, a Rede Vida, que faz as coberturas e tudo mais. Eu, particularmente, sou comunicador da Diocese de Cruz Alta. E cada diocese tem o seu comunicador, o seu articulador e o seu assessor. Não especialmente um de cada área, né? Mas que trabalham em conjunto para que esses eventos como o Bote-Fé venham a acontecer com êxito, né? E o meu trabalho como comunicador, a experiência que eu adquiri também aqui na universidade, no meu curso de jornalismo, na Unicruz TV também, nos trazem esse domínio para conseguir trabalhar em prol da juventude na igreja, mas trabalhar na comunicação. Então, por isso que as redes entram em contato conosco, outros portais de notícia, enfim, rádios, para compartilhar e propagar esses eventos, essas ações de evangelização que a igreja proporciona aos jovens. Tá certo, João. Me diz uma coisa, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, tiver com vontade de fazer uma visita, de conversar, de saber como é que funciona o trabalho desses jovens missionários, pode entrar em contato com vocês através de que telefone, na diocese, direto aqui? Tem algum perfil na rede social que eles possam estar buscando informações? Exatamente. Nós temos o IAITchê, que é o Serviço de Evangelização do Rio Grande do Sul, que tem a página no Facebook, então é só botar IAITchê, já aparece, botar no Google mesmo, já aparece. Nós temos o Setor Juventude da Diocese de Cruz Alta, no Facebook também, ou no Google, é só botar Setor Juventude, já aparece. E em qualquer diocese também tem o seu Setor Juventude. Pode nos procurar pelas redes sociais, Facebook, João Francisco Bólico, né? Twitter, enfim, que a gente vai com certeza ouvir, conversar e
quem sabe se entender, para uma nova caminhada. Então tá, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar, queria te desejar uma boa sorte a ti e ao Bernardo Menezes, que é de Rio Grande, né? Exatamente, o Bernardo vai comigo. É isso que vocês vão estar representando o nosso estado, uma boa sorte para vocês e, por favor, nos mantenham informados para que a gente possa dividir com o nosso público aqui da Unicruz TV. Muito obrigado pela oportunidade e com certeza nós vamos mandar informações de lá. Tá certo, obrigada, João. Obrigado. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Tchau, tchau.